Fala pessoal, meu nome é Luiz Neri e eu tô aqui para trazer para vocês mais um conteúdo muito importante nessa sua jornada como trader. Hoje nós vamos falar sobre os 3 principais erros de um trader. E antes de começar, vou pedir para você que se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilha com alguém que possa se interessar para que nós possamos crescer juntos nessa jornada. Hoje vamos falar sobre os erros que são cometidos por qualquer trader quando está começando. Qualquer trader, Luiz? Sim, porque esses sentimentos e esses erros cometidos acabam sendo coisas que já vêm da nossa criação, já vêm da nossa vida cotidiana. E dentro do mercado financeiro, essas características atrapalham muito você em relação aos resultados. Então, vamos trabalhar com cada uma delas falando sobre como evitar e como criar estratégias mentais para quebrar isso daí. Vamos lá? Pessoal, a primeira que está aqui escondida, revelada, é a ganância. Essa é a primeira característica ruim para um trader, que é quando você é ganancioso demais. Mas ganancioso demais, Luiz, eu não tenho isso, eu não sou ganancioso dessa forma. Eu quero ganhar só o suficiente para sobreviver. Mas eu não estou querendo falar disso. Estou querendo dizer de quando você entra numa operação, ela já te deu determinado ganho, ou então você já ganhou dinheiro naquele dia, mas ainda assim você procura um pouco mais. E já deve ter acontecido com você, aconteceu comigo, uma situação que eu estava ganhando, faltava R$10 para bater minha meta, mas eu queria aquele número redondo na minha boleta. E adivinha o resultado? Zerei o que eu estava ganhando, quebrei a conta naquela época, isso logo no início quando eu estava começando. E a partir daquele dia eu fiquei pensando assim, poxa, será que realmente vale a pena? Essa resposta todos nós temos. Não vale a pena. Mas a nossa mente, principalmente o subconsciente, trabalha um pouco diferente. E como que a gente pode fazer para controlar essa ganância, que é praticamente uma característica de todo ser humano? Nesse momento no mercado, você só consegue controlar a ganância se as suas regras estiverem definidas nesse sentido. Como assim? Se você encontra um dia muito bom e você já bateu sua meta e você quer operar um pouco mais, você só pode continuar operando se em alguma das suas regras isso é delimitado. Delimitado como? Você precisa colocar nas suas regras escritas um exemplo. Se eu chegar a ganhar R$130, seria minha meta, eu aceito voltar até os 90, o que seria um stop de 200 pontos com um contrato, por exemplo, no índice, ou um stop de 4 pontos no dólar com um contrato. E essa característica te mostra uma situação que, caso você perca, mesmo já estando com sua meta, você tem uma trava, um valor em que você vai parar e você não vai fazer mais nada, porque você atingiu um limite. Apesar de você estar ganhando, você não tem que devolver o dinheiro todo para o mercado. E a intenção é ganhar aos poucos, ganhar conscientemente e seguindo as regras. Assim você consegue ir longe. Então, se a sua mente em determinado momento te fala, vamos continuar, quero fazer mais uma, você vai virar, olhar para as suas regras escritas e vai estar lá falando, beleza, você pode continuar nessa situação e nessas características. Uma dica para você, treine isso no simulador, treine isso no replay, e a partir do momento que você conseguir se controlar, travando esse limite de perda, que se chama de drawdown, não sei nem se fala assim, tá? Então, me perdoem para aqueles fluentes no inglês, mas eu ainda estou na formação do Duolingo. Então eu vou pedir para vocês o seguinte, treinem isso no simulador, façam esses estudos, anotem seus trades. Eu vou fazer um vídeo exclusivo falando sobre como anotar e fazer feedbacks de cada dia de trade que você fizer. Vou ensinar como fazer um diário de forma que você possa evoluir sempre, desde que você cumpra com essas anotações. Então, primeiro tópico da ganância, você tem ideia de como controlar agora.
Como? Tendo regras, e dessa forma você consegue seguir adiante, não sendo mais ganancioso ao extremo a ponto de devolver tudo. O próximo tópico, revelado, medo. E essa característica do medo é um medo que paralisa, né? E como que eu controlo isso? E da onde surge esse medo? Galera, a maioria das pessoas que começam no mercado, pelo menos as pessoas que vêm falar comigo, e situação também que aconteceu comigo lá atrás, foi o seguinte: eu comecei sem medo. Fui com a cara e a coragem, em busca de ganhar cada vez mais, querendo evoluir sempre, estudando, e a cada momento que eu estudava, eu pensava que a partir dali eu podia ganhar mais. Só que o mercado, ele vem para ensinar para a gente o momento certo que você deve aumentar a mão e o momento certo que você deve aprender. Então ele veio de lá e me falou assim: Luiz, toma aí esse LOIS para você ficar esperto. E a partir desse momento, com esse LOIS além do normal, porque na época eu era 100% iniciante, não tinha ideia do que fazer realmente no mercado, com meu pouco conhecimento, eu simplesmente perdi aquele dinheiro e a partir dali, ao invés de me achar imbatível, eu tinha medo de clicar. Eu tinha medo de perder 10 reais. Cara, como era difícil perder 10 reais? Eu perdia 10 reais, entre aspas, comprando, sei lá, um hambúrguer, comprava um hot dog e com aquilo eu gastava 10 reais. Mas no mercado, 10 reais era muito doloroso. 20 reais, Ave Maria. E assim, quanto mais o mercado me tirava algum dinheiro, com mais medo eu ficava de clicar, porque o clique naquele momento passa a se tornar algo doloroso. Por quê? Porque você automaticamente remete às situações que você perdeu. E esse medo, ele chega a ser paralisador. Você vê a operação acontecendo e você simplesmente não entra, porque você acha que aquela vai fazer você perder dinheiro. E aí uma característica que eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Olha só, esse medo faz com que aconteça aquela característica de acontece a primeira operação. E aí nessa primeira operação você fica de fora e aparece uma segunda operação. E seu medo faz você ficar de fora. E aparece logo depois a terceira operação e nessa você resolve tomar coragem. Galera, uma característica do mercado é que tudo tende aos 50% de acerto. Então, essa característica dentro da tendência passa a ser em torno de 60% a favor da tendência. Então, se você deixou de entrar na primeira operação, deixou de entrar na segunda, ambas deram certo, ambas dariam dinheiro, e você só entra na terceira, o que acontece? Praticamente a estatística positiva da coisa foi embora. E sobrou para você o quê? O resto. E o resto nem sempre vai ser tão legal, e nesse caso provavelmente vai ser o teu stop, às vezes uma violinada. Poxa, nada pior do que tomar uma violinada para piorar o medo, não é mesmo? Então, você precisa, para quebrar esse medo, de, mais uma vez, regras escritas nesse sentido. Como assim? Velho, eu tenho um operacional. Com esse operacional, ele me diz que eu devo entrar sempre que acontecer isso. Sempre que acontecer um exemplo, um fundo duplo. Sempre que acontecer um topo duplo. Sempre que acontecer uma wedge. E aí você vai pensar, apareceu aquilo no gráfico. No momento você vai remeter uma pergunta para o seu subconsciente. Eu já vi esse padrão? Eu já entrei nesse padrão antes num replay, num simulador, num estudo? Beleza, já. Então eu posso fazer isso. E o resultado não importa, porque o resultado ele pode ser positivo ou negativo. Se ele for negativo, ele faz parte da estatística ruim. Mas no longo prazo, que é o que realmente importa, apesar de sermos day traders, você precisa se importar com o longo prazo. E o longo prazo importando, você não precisa se ligar muito em perdas passageiras. Continue fazendo isso porque a estatística do teu operacional, sendo ele bom, claro, vai fazer com que você ganhe dinheiro. Para isso eu te indico o seguinte, assista todos os vídeos desse canal, porque em cada um deles você vai aprender um pouco mais para afinar o teu operacional e talvez encontrar aquela pecinha que está faltando. Repito,
na verdade não repito, porque eu não falei ainda, mas vai ser o próximo tópico, não é para você alterar o seu operacional, é simplesmente potencializá-lo de alguma forma. Não é incluindo indicadores e mais indicadores, é simplesmente evoluindo ele no sentido de contexto, no sentido de entradas que realmente valem a pena para buscar um risco-retorno favorável, tá bom? Então, pessoal, essa característica é uma característica que não vai existir se você tiver o seu operacional bem encaixado. Você não precisa esperar as 3 operações para tomar coragem. Entre na primeira, entre na segunda e entre na terceira, se o seu gerenciamento de risco deixar. Beleza? E o último, esse tópico, talvez vocês pensem assim, que loucura é essa? Ser um macaquinho. Cara, por que ser um macaquinho, Luiz? O Zé Manezinho é um pato. Ô, Luiz! O Zé Desespero é um dinossauro. Fala, galera! Como que você me fala agora de ser um macaquinho? Vamos refletir? Ser um macaquinho no sentido de pular de galho em galho. Então, deixe de mudar de operacional todo santo dia. E essa característica aconteceu comigo. Na época, eu comecei a operar um tipo operacional que servia muito bem para uma lateralidade. O que acontece? Veio a fase da tendência, larguei aquele operacional, falei que nunca mais ia operar porque perdi dinheiro. Aí beleza, troquei para um operacional de tendência. Tive 5 dias laterais seguidos. O que acontece? Larguei aquele de tendência e fui procurar outro de lateralidade que não era mais aquele anterior. Então, isso daí faz com que você caia em alguns problemas. O primeiro deles vamos lá, o primeiro deles, mostrando aqui na tela, você nunca vai ter feedback suficiente para evoluir o seu operacional se você ficar trocando ele. Segundo, você não vai ter ideia de qual operacional funciona em cada fase. Além disso, você não vai ganhar experiência suficiente para que você possa ganhar dinheiro usando esse operacional. Então, são 3 características dentro de muitas outras, mas resumindo em 3, para que vocês pensem assim, poxa, realmente vale a pena ficar trocando de operacional? Imagina se você tivesse com dificuldade dentro da sua área de atuação, dentro do seu trabalho, e você, ao invés de procurar evoluir uma coisa que está dando certo, você troca para algo que você nunca fez. Um exemplo, você está começando uma pesquisa, você já tem dados de 2.000 pessoas. Cara, é mais fácil você evoluir essa pesquisa até os 10.000 ou começar tudo de novo a partir do primeiro. Então pense nisso no momento que você for fazer essa troca. Busque um operacional. Beleza, Luiz, eu não tenho certeza ainda em relação ao meu operacional. Eu vou cumprir meu papel com você e vou gravar um vídeo sobre isso também. Como encontrar o melhor operacional, como encaixar o meu operacional. E dentro disso, claro, eu vou falar um pouco de Price Action, mostrando para vocês o quanto o contexto do Price Action vai te ajudar nesse sentido, tá bom? E agora, fazendo um resuminho, a ganância. O que você, com esses 3 tópicos aqui, deve fazer? Primeiro, ganância. Para evitar a ganância, você deve, relembrando, criar regras que te deixem de fora em determinadas características de game. E essa é a principal sacada em relação à ganância. Se você tem a regra para travar ela, ela não vai mandar em você. Em relação ao medo, confie no seu operacional e não em você. Não confiar em mim, Luiz? Sim. Você está treinando seu operacional sempre, está estudando isso. Você tem que confiar nele, simplesmente entre. E é isso. Entra, clica, bota stop, bota o alvo e é isso. Confia nele, não mexe nessa operação mais. Só confia. No longo prazo, se seu operacional for bom, você vai conseguir ganhar dinheiro. E o último, seu macaquinho, já está aqui escrito. É o que você precisa. Confiar no teu operacional e seguir adiante, evoluindo ele através de feedback, através de estatística e através de tudo aquilo que possa dar
uma confiança maior para a tua mente na hora de operar. E em breve teremos aí vídeos falando sobre como encontrar esse operacional que realmente vale a pena para você. E o operacional, ele tem muito a ver com carro. Existe o melhor carro do mundo? Não tem, é uma coisa muito relativa. Mas existe o melhor carro do mundo para você. Você deve ter um carro que você tem muita vontade. Você deve ter um tipo de casa que você tem muita vontade. Mas a casa que você quer, a casa que você imagina ter, não é a casa que eu também quero. Então isso é uma coisa, assim como operacional. Você precisa ter uma característica das suas crenças, do que você acredita, do que você confia no mercado, juntamente com o teu operacional, para que tudo ande em sinergia. E mais uma vez, encerrando aqui, vou pedir para você que se inscreva no canal, se ainda não se inscreveu, para não perder nenhum desses conteúdos que eu falei aqui e que com certeza vão melhorar muito a tua visão de mercado e melhorar muito a tua vida como trader. É isso, até mais.